Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar a todos vocês por mais este aniversário, né? Mais um ano que a casa comemora, mais um ano de trabalho, mas principalmente que seja, doravante, mais um ano em que nós, aproveitando este horário dourado para o Espírito, possamos renovar os nossos votos e o nosso compromisso com a espiritualidade, porque todos nós assumimos um compromisso. Se a casa, com certeza, foi criada no plano físico, ela iniciou no plano espiritual, e no plano espiritual, com certeza, nós devemos ter implorado aos espíritos responsáveis a oportunidade de participar. Salvo engano, em Tramas da Obsessão, Divaldo exatamente traz essas informações. O Espírito Miranda traz as informações falando exatamente isso. É feito todo um processo, um cadastro, e os espíritos entram na fila para se candidatarem nesta seara do Cristo a aprender e automaticamente semear através principalmente dos exemplos. Então, que nós possamos aproveitar esse aniversário para renovar os nossos votos e o nosso compromisso com a espiritualidade. E tenham certeza que um dos primeiros compromissos, talvez poderíamos dizer até o único, é com a nossa própria evolução. Porque com a nossa evolução, a consequência da evolução do planeta, ela vai ser tranquila e praticamente automática. Então, se nós assumirmos esse compromisso, e eu digo que é um compromisso com a nossa própria felicidade, a gente vai estar muito tranquilos. Porém, a gente só precisa saber e entender, ou melhor, compreender, sobretudo, os ensinamentos do Cristo. Talvez entendimento nós já tenhamos, porque o entendimento nada mais é do que essa forma de nós captarmos as informações, captarmos no plano intelectual e racional. Mas a compreensão, ela vai além, porque ela precisa adentrar ao campo da emoção, que é exatamente aquilo que a gente pretende discorrer. E, para nós iniciarmos, gostaria até de dizer, eles não prepararam o ambiente, eles fizeram a primeira parte da instrução. Por quê? Gente, Emmanuel diz com muita propriedade, a arte é o que mais nos aproxima de Deus. Por quê? Porque justamente a arte, ou na arte, o que o artista faz? Ele coloca o melhor dele para fora. Então, nós também precisamos ser artistas naquilo que nós vamos fazer. E se a arte é aquilo que mais nos aproxima de Deus, poxa, talvez não precisaria nem dessa segunda parte. Ou melhor, né? Eu estaria falando primeiro para preparar o ambiente para eles. Por quê? Porque, confesso a vocês, essa questão da interpretação ou da compreensão da arte, ela, pelo menos na minha visão, e para mim, ela é ainda um pouco complicada. E às vezes eu fico ali tentando compreender enquanto eles estavam tocando. Falei, eu acho que é preferível deixar só as notas musicais, de alguma forma, acalmar, tranquilizar as células do nosso corpo, principalmente para que ele entre nesta harmonia e em equilíbrio com o universo. Porque dizem que o universo ele é regido por música. Só que nós não conseguimos ouvir a canção, ou nós não conseguimos ouvir as notas musicais que o universo toca. E é interessante quando Kardec traz para nós, da Revista Espírita, o desenho de algumas casas, de alguns planetas mais avançados. São notas musicais. Bom, abrindo parênteses, se eu tiver que entender essas notas musicais para ir para mundos superiores, eu vou demorar muito tempo ainda para poder chegar lá. Mas é exatamente para nós vermos o que é efetivamente a arte. E a gente precisa aprender a valorizar mais. Só que a arte, ela não é composta apenas e tão somente da música, da pintura.
tudo aquilo que a gente faz e que a gente faz por amor e com amor é uma arte. Com certeza o amor e o carinho que o César deve estar colocando naquela comida lá faz dele um verdadeiro artista. E também toda a sua estrutura, assim como a nossa, depois em toda essa comemoração, ela vai sentir e vai perceber essas energias e essas vibrações. Que o universo, ele é regido dessa forma. Como eu estava dizendo, estava ali apenas e tão somente deixando as notas musicais, que confesso, não entendo muito bem, mas que elas adentrem, sobretudo a estas células, para que elas possam se acalmar e tranquilizar. E talvez esse seja um dos grandes problemas que dificultam a nossa compreensão no que diz respeito aos ensinamentos do próprio Cristo. Porque nós que nos arvoramos de espíritos, e muitas das vezes nos colocamos como espíritos, princípios inteligentes, mas nós, infelizmente, valorizamos ou esquecemos o que é o princípio inteligente. E a gente acha que o nosso corpo é o princípio inteligente. É tão engraçado. Eu creio que o pessoal aqui de Iracemápolis não deve ter esse problema. Mas a gente ouve em outros lugares as pessoas dizer: eu vou rezar para o meu espírito ir para um bom lugar. Mas espera aí, você não é um espírito? Você vai rezar para o seu espírito? Não está invertido algumas coisas aí? Provavelmente sim. Nós não temos, porque nós somos o princípio inteligente. Mas essa questão da compreensão, mais uma vez, que está escapando à nossa própria capacidade, e por que não a nossa intelectualidade, ela tem nos confundido, e de alguma forma valorizamos muito mais o materialismo do que esta essência espiritual. E deixamos o materialismo dominar os nossos atos, dominar os nossos pensamentos. E a gente acaba se esquecendo do que efetivamente somos, o que devemos fazer, como caminhar e, em especial, como compreender os ensinamentos do Cristo. Dizendo justamente que o universo é regido por música, a gente volta um pouquinho na nossa própria história e principalmente na nossa criação e formação. E é por isso que eu estava ali falando para as minhas células: olha, aproveite. Por quê? Porque o instinto, nós sabemos, ele é muito mais, ele é mais perfeito do que a gente imagina. Porque por isso que eu não gosto muito de usar essa expressão, eu prefiro usar a expressão reinos anteriores. Nós achamos que nos reinos inferiores da própria natureza, onde o instinto prevalece, a gente acha e os considera atrasados. Mas é a nossa forma de pensar. Eu costumo sempre dizer, o português tem que ajudar a gente para alguma coisa. E às vezes nós desprezamos a nossa língua. Por quê? De novo, o entendimento é diferente da compreensão. Entender é simplesmente você saber, muitas das vezes decorar, mas compreender a necessidade de você colocar um pouco da emoção em tudo isso. E quando a gente fala de instinto, não esqueçamos o que o próprio codificador coloca na Gênese, sobretudo no capítulo 3, que ele vai trazendo a diferença de instinto e inteligência. E ele diz que o instinto pode ser entendido e compreendido como uma inteligência externa que conduz o princípio inteligente pelos instintos até chegar àquele ápice da própria evolução. Ou seja, os instintos é a espiritualidade agindo e nos conduzindo. Então nós não podemos desprezá-los. Então, se as minhas células conseguirem captar instintivamente essa harmonia e esse equilíbrio através das notas musicais, ele vai estar colaborando com o meu próprio equilíbrio e me auxiliando. Sobretudo neste momento, quando eu falo de harmonização, para que eu possa entrar nesta sintonia sim. E o princípio inteligente, o espírito,
captar melhor a mensagem que está sendo transmitida. Não esqueçamos também, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, ele diz que os instintos, eles precisam evoluir à condição de sentimentos. É o instinto que evolui aos sentimentos. Eu estou só falando e chamando a atenção nossa, nesta manhã, de reflexão, para a gente voltar um pouco nessa nossa própria trajetória e identificar esta perfeição da própria criação. Identificar a perfeição da criação para depois identificarmos onde é que eu, princípio inteligente, estou deturpando aquilo que já foi criado, simples e ignorante, mas de uma forma perfeita para chegar à evolução ou à perfeição, sem se desviar do caminho. Eu, princípio inteligente, sem se desviar do caminho. Aliás, a palavra pecado, basicamente, significa, do grego, errar o alvo. Mas quando que isso acontece, sobretudo conosco, princípios inteligentes? Só para a gente ter uma base de todo este processo nessa nossa estrutura e na condução que a espiritualidade, com todo cuidado e carinho, tem para com cada criatura criada por Deus, porque só Deus cria. O carinho que eles têm para nos conduzir, ele é tão maravilhoso, fantástico, que escapa a essa nossa compreensão. O entendimento não, mas a compreensão sim. Porque a gente não percebe o trabalho que os engenheiros celestes tiveram. Vocês imaginem, André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, vai dizer que o princípio inteligente, já fazendo menção e lembrando-os, para que estudem depois a questão 540 do Livro dos Espíritos, sobretudo na parte final, do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo. André Luiz vai mostrar para nós e explicar que o princípio inteligente do vírus, até chegar ao momento da conquista da razão, ele gasta mais ou menos cerca de 15 milhões de séculos. Quem é bom na matemática aí pode fazer a conta. 15 milhões de séculos do vírus para chegar a este momento que nós estamos como seres racionais. Veja que trabalho. E veja que carinho. Durante todo esse período nós somos conduzidos pelos instintos. Que é, na nossa visão, e seguindo a hipótese de Kardec, uma inteligência externa que conduz. Olha o trabalho dos engenheiros celestes, que fantástico. E como é que eu posso entender o instinto como algo inferior? Não tem como. Senão essas inteligências não são tão inteligentes assim. Mas, quando nós chegamos justamente nessa fase da razão, onde precisamos, agora sim, caminhar com as nossas próprias pernas. Onde nós fazemos as nossas próprias escolhas. Onde nós, com livre-arbítrio, vamos caminhando, aí começam os nossos problemas. E, sobretudo, começamos a nos desviar do alvo. Porque creio eu que o caminho para a evolução e para a perfeição é uma linha reta. A gente é que vai procurando, porque Deus, na sua perfeição, não poderia criar atalhos para as criaturas. Não, ele deveria deixar realmente um caminho muito fácil e simples, como ele deixou. Porém nós, quando conquistamos esse livre-arbítrio, e em contato com a própria matéria, nós nos deixamos dominar por esta mesma matéria. Por esses prazeres que a matéria proporciona ao espírito. Mas veja, nós não estamos aqui condenando a matéria, não. Porque tudo é criação divina. A matéria nada mais é do que um instrumento que o princípio inteligente precisa para ele aprender como agir sobre este princípio material, para aí sim
desenvolvendo as suas potencialidades, conhecer todas as leis que regem o universo e auxiliar, se preparar para auxiliar Deus na obra da criação. Eu preciso conhecer, eu preciso estagiar. Então, a matéria, ela existe exatamente para que o espírito possa aprender. Por isso que Kardec coloca lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? Entendendo a encarnação como o contato do princípio inteligente com o princípio material, com a matéria. Nós justamente chegamos nesses momentos em que, conquistando a razão, vamos fazer as nossas próprias escolhas, e em contato com todos estes prazeres, a nossa vontade se desvia. E é tão interessante quando a gente fala que a nossa vontade se desvia, porque muitos vão dizer, não, mas eu tenho sim vontade, eu quero. E a pergunta é, será que quer mesmo? Porque a própria espiritualidade, respondendo a Kardec, eles vão dizer, se não me engano, questão 909 do Livro dos Espíritos, posso vencer as minhas más tendências? Pode. Aliás, com um esforço insignificante. Toda vez que eu olho, que eu leio essa questão, eu fico pensando, um esforço insignificante é capaz. E eles complementam, o que vos falta é vontade. O detalhe é exatamente qual? Nós não sabemos o que é a vontade. Aí nós vamos ter que buscar lá com Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor. Na última parte ele tem um capítulo específico para explicar sobre a vontade. O que é a vontade? Mas a gente não sabe. Mas não vamos chegar nesse ponto, vamos só voltar justamente neste momento em que a gente conquista a nossa razão e a nossa própria liberdade. Claro, nós somos incipientes, nós estamos iniciando a trajetória, a caminhada, muitas informações nós não sabemos. Apesar de não seguirmos os nossos instintos, nós somos facilmente influenciados por outras pessoas, influenciados pela sociedade, como nós vivemos hoje. E é por isso que a espiritualidade, preocupados, vou encaminhar vocês algumas revelações para vocês entenderem como que funciona todas as coisas. E aí nós tivemos primeira revelação, segunda, terceira, com o objetivo de chamar a nossa atenção. Opa, peraí, do ponto de vista moral. Porque intelectualmente, vocês podem ficar tranquilos que as coisas vão seguindo o seu curso, porque existe nesse plano da matéria a espiritualidade que continua conduzindo, em especial, aquelas questões instintivas. Então, automaticamente, esse avanço ou crescimento intelectual, ele vai sendo, aos poucos, conquistado. Por quê? Porque está dentro dos planos e projetos divinos. A providência divina faz essa condução. Porém, entra a questão moral, que é onde entra também a nossa vontade. Quando Kardec pergunta para a espiritualidade o conceito de moral, na questão 629 do Livro dos Espíritos, eles deixam claro, é a regra do bem proceder. Mas essa regra do bem proceder, ela exige de nós esse conhecimento, ele exige de nós essas informações. E como nós estamos iniciando essa trajetória, as informações são trazidas para nós. Como, por exemplo, da primeira revelação. E se eu perguntar aqui, todo mundo vai saber de cor e salteado o que é a primeira revelação, qual que é o seu principal objetivo. Se eu falar dos 10 mandamentos, todo mundo deve saber de cor e salteado, tranquilos. Porém, temos o entendimento que é essa captação intelectual, mas será que a gente tem compreensão? E aqui eu já abro um parênteses para, vou dizer só introduzir, porque não vai dar para a gente falar de tudo, mas para introduzir conhecimentos e informações atualizadas ou atuais. Porque, em regra, o tema seria compreendendo Jesus na atualidade. Então, hoje, agora, nesse momento em que nós estamos vivendo,
O que nos falta, sobretudo, para conseguirmos atingir essa compreensão? Eu volto um pouquinho na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema. Bom, eu estou falando de inteligência. E a humanidade, ela precisa avançar, porque nós ficamos presos, sobretudo, até o momento atual. A nossa sociedade, ela está presa na inteligência intelectual. Hoje, ainda, muitos são conduzidos ou escolhidos pelo seu QI, pelo coeficiente intelectual que possuem. Mas será que eu posso entender inteligência? E sobretudo quando eu falo de Deus, porque eu sou criado à sua imagem e semelhança. Quando eu falo de uma inteligência divina, eu posso interpretar essa inteligência apenas do ponto de vista intelectual? Será que foi isso que o Cristo veio trazer para nós? Eu tenho minhas dúvidas. Aliás, eu tenho certeza que não. Por quê? Porque senão ele viria e teria falado apenas para os doutores da lei. Ele veio exatamente mostrar para nós que não é a questão intelectual. E que essa inteligência suprema, ela com certeza abrange outras inteligências. Aí eu volto. 1995, já no plano físico, material, a gente vai perceber, principalmente com a obra de Daniel Goleman, que é um clássico, chamado Inteligência Emocional. Justamente nesse período, nessa década de 90, conhecida como uma década de grande avanço, não somente nessas questões da inteligência emocional, mas principalmente no avanço tecnológico que mostra a reação de toda a nossa estrutura, em especial do nosso cérebro, diante de determinados comportamentos e pensamentos que nós temos. Quando eles criam o scanner cerebral, inclusive tem experiências fantásticas que vão nos mostrando, por exemplo, uma experiência que foi capitaneada até por um brasileiro, Jorge Mol Neto, sobre a caridade. Como que a prática da caridade, ela faz com que o seu lobo frontal se ilumine. E você tem essa sensação de bem-estar. Você sente prazer quando você faz o bem. Isso é no plano físico. Seu cérebro, ele se ilumina através justamente desses avanços tecnológicos. O scanner cerebral é capaz de medir isso e para mostrar para nós, opa, então existe um outro tipo de inteligência? Sim, uma inteligência que a gente chama de emocional. E essa mesma inteligência emocional, como eu disse no conceito de compreensão, que faz com que a gente adentre e busque na essência dos conhecimentos calar a nossa própria emoção para que a nossa vontade nos conduza efetivamente à própria felicidade. É tão interessante isso que a gente percebe com muita clareza, podemos assim dizer, fatos que a gente ouve, que a gente vê, coisas que a gente lê. Se você não coloca emoção, né, como diz Augusto Cury, você vai registrar numa parte da sua memória, chamada de janelas de memória neutra, porque não tem emoção. Você registrou, está ali, arquivou, pronto. Dia que você precisar, se você quiser, você busca. Mas tem que fazer até um esforço. Ela é importante? É, por isso que ela está ali. Mas todos os fatos que nós registramos e que têm parte da nossa emoção, eles também ficam registrados nas nossas janelas de memória. Algumas, quando positivas, ele chama aqui de registro nas janelas de memória light. Ou negativas, janelas de memória killer. Mas é a emoção que faz com que a gente registre
essas informações e busquemos elas com mais facilidade no dia a dia. E se nós avaliarmos, quais são as emoções que falam mais alto para a sociedade hoje? Da janela killer ou das janelas light? Eu, quando preciso reagir a alguma coisa, as nossas reações são mais lights ou são killers? Quando eu tenho que reagir em questão de segundos, é mais fácil eu pegar aquilo que eu tenho de negativo ou inferior, eu vou usar essa expressão, ou os ensinamentos que o Cristo me ensinou? Porque está tudo registrado. E aí e logicamente precisaria de um pouco mais de tempo para nós aprofundarmos. Gente, o nosso sistema, sobretudo do nosso cérebro, ele é fantástico. Nós, quando, através dos órgãos dos sentidos, seja eles quais forem, nós encaminhamos para o nosso cérebro as informações, ele tem um percurso na nossa mente, que ele vai percorrer justamente para quê? Para que, diante desse fato, o meu pensamento percorra toda a minha memória, todas as janelas, para que eu possa reagir. Só que, quando a informação chega, o caminho que ele precisa percorrer, depois que nós adquirimos essa fase da razão, é chegar e, através das amígdalas, do tálamo, e até o lobo frontal, para a resposta voltar. Por quê? Porque o lobo frontal é exatamente o responsável por esse raciocínio, pela razão. Só abrindo um pequeno parênteses, não preocupa muito com esses termos não, mas até a fase dos instintos, nós temos o nosso arqueocórtex, que é a parte antiga do nosso cérebro, que está tudo registrado lá, que a gente não precisa preocupar com nada. Tudo aquilo que a gente faz automático, instintivo, está lá. Por exemplo, alguém aí fica contando quantas respirações que precisa ter por dia para manter-se vivo? Vocês se preocupam com isso? Até na época da Covid a gente precisou ficar um pouquinho mais atento com algumas coisas que nós deixamos passar despercebido. Mas vocês se preocupam? Vocês se preocupam, agora eu vou pôr um alimento na boca e esse alimento vai percorrer não sei o que, tal órgão. Vocês se preocupam com isso ou o organismo faz automático? Arqueocórtex, instintivo. Nós não precisamos nos preocupar. Mas quando a gente adquire essa fase da razão, aí nós temos o livre-arbítrio, aí a gente vai ter que começar a controlar melhor. Não essa parte mais básica de sobrevivência, mas, sobretudo, aquela ligada aos relacionamentos. Porque a gente está falando um pouquinho da moral, porque Cristo trouxe muitas informações, mas, sobretudo, a gente precisa avançar no ponto de vista moral. Então, o arqueocórtex já cuida, mas o neocórtex, que é uma parte nova do nosso cérebro, coisa de 50 mil anos para cá, nós é quem temos que controlar. Então, quando a gente está diante de um fato, diante de um episódio, diante de qualquer coisa, vem a mensagem, ela percorre esses órgãos que nós temos, vai para o lobo frontal e o lobo frontal vem com a resposta, depois que o pensamento percorre as janelas de memória do nosso cérebro. Porém, tem, e aí estudo de Daniel Goleman, tem parte das informações que ela não chega lá no lobo frontal, ela bate lá na amígdala e já volta automaticamente. Por quê? Porque a parte está mais próxima dos nossos instintos. Lógico, dos nossos instintos, porém, deturpados pelas paixões. Então, só para vocês terem uma ideia, geralmente quando essa informação chega, é 2 milésimos de segundos, você geralmente já tem uma resposta, você já tem uma reação. Se você segurar mais um pouquinho, lembra daquela passagem do Chico da água na boca e não joga água fora? É para quê? É porque quando você coloca água, você vai dar tempo da informação chegar lá no lobo frontal e você fazer a melhor escolha. Mas se eu não fizer, é 2 milésimos de segundo, vai. É aquilo que alguns gostam de dizer, bateu, levou. Ou, como muitos dizem, sou muito bonzinho, mas não piso no meu calo não. Por quê? A resposta vai ser imediata. Mas se eu ainda não conquistei todas essas virtudes, que tipo de resposta imediata eu vou ter?
Uma resposta igual a de Jesus? Ou uma resposta principalmente ligada ao meu próprio passado e, sobretudo, um passado de erros e de equívocos? Por isso que nós precisamos compreender as lições do Cristo e desenvolver essa inteligência emocional, gente. Por quê? Porque os nossos problemas nesse campo evolutivo, pelo menos na nossa visão, é de relacionamentos. As nossas reações, e principalmente aquela necessidade de amar o próximo como a nós mesmos, é tudo nos nossos relacionamentos. Não é com alguma questão ligada à própria natureza, não. Tanto é que a gente tem até mania de dizer, né? Ah, o fulano me irritou, o fulano me tirou do sério. Não, ninguém tira ninguém do sério, ninguém te irrita. É você que já tem um comportamento daquele jeito, daquela forma. Vai lá tentar irritar Jesus. Quero ver quem vai conseguir. Por quê? Porque nós não temos esse poder, ou o outro não tem poder sobre nós, se nós não deixarmos. Ou seja, essa individualidade, como Joana de Ângeles nos ensina, ou a necessidade de nós, porque o objetivo da encarnação, segundo Joana de Ângeles, é exatamente esse. É você estruturar a sua personalidade. Nós encarnamos para estruturar a nossa personalidade. Por isso que a gente reencarna na família correta, com as pessoas ideais, no trabalho adequado. Porque ali eu vou estruturando a minha personalidade e eu vou conquistando estas virtudes para que elas passem a ser automáticas para mim. E o comportamento também automático. E isso a gente pode levar para tudo. Por exemplo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Se você tiver um comportamento caridoso, reativo, instintivo, você nem percebe o que você fez. Você não percebe. Agora, se você não tem, alguém chegou, está te pedindo alguma coisa, aí você vai dar. Primeiro você já vai fazer. O que vai fazer com isso que eu estou dando? Aí você já começa a questionar. Isso é caridade? Ou que a mão esquerda não saiba o que faz a direita? Não. Mas está vendo? São comportamentos e hábitos que a gente precisa adotar para transformar essa nossa personalidade. Então, por isso que Joana de Ângeles fala, reencarnamos para estruturar a nossa personalidade. E, só um parênteses, como é que é a personalidade hoje? Mas depois vocês perguntam para o Valdinei, que ele que é especialista nisso. É a área dele. Mas Joana de Ângeles explica, eu tenho fases desse processo de estruturação. A primeira fase, ela justamente compreende as necessidades básicas de sobrevivência, alimentação e satisfação pessoal. Necessidades básicas de sobrevivência. E o que a gente percebe na humanidade? Que nós estamos presos nessa fase. Nós não conseguimos sair ainda da lei de conservação. Nós não estamos entendendo a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de sociedade. Nós estamos presos na lei de conservação. Tudo que a gente faz, por isso que o egoísmo ainda perdura. Tudo que a gente faz é visando a nós próprios. Sobrevivência. E veja que Joana de Ângeles coloca alimentação. Tranquilo, nosso corpo precisa de alimentar. Não tem problema. Porém, tá vendo? Só o corpo físico. A gente esquece de alimentar o princípio inteligente. Mas tudo bem. Depois, segurança. Peraí, segurança? O que é segurança? Ah, segurança é justamente ninguém colocar a mão naquilo que é meu. Tá, mas eu posso até te perguntar, o que é seu? Ah, você está me perguntando do ponto de vista material ou do ponto de vista espiritual? Vamos deixar isso de lado. Mas o que a gente entende por segurança? É isso. Porém, Joana de Ângeles fala, segurança ou pessoa segura é aquela que está preparada para todas as situações. Por quê? Porque eu não posso determinar o comportamento do outro, eu só posso determinar o meu. Pessoa segura, então, é a pessoa que tem essa tranquilidade. Ninguém vai me irritar. Por quê? Porque eu não sou mais assim. Jesus tinha segurança? Com certeza. E depois, satisfação pessoal. Por que a gente fala de satisfação pessoal? E é exatamente aí a pedra de toque, onde, na nossa visão, a humanidade se desvirtuou. Porque satisfação pessoal é prazer,
Gente, a criatura tem que ter prazer em viver. Prazer. Se nós não tivermos prazer, os estudos também já indicam, o nosso cérebro para. Aliás, quem não tem prazer de viver, dentro da doutrina espírita, muito sabe, vai viver em depressão. E a depressão, a consequência pior dela, qual que é? Desistir da vida. Então, satisfação pessoal, isso faz parte da estruturação da personalidade como necessidades básicas de sobrevivência. Porém, até onde vai a minha satisfação pessoal? Eu sou um princípio inteligente. E como princípio inteligente, o que me dá prazer? Por isso que Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Está vendo como que, né, Lucas, este é o momento dourado do ponto de vista espiritual, porque eu preciso começar a eleger ou a modificar os meus desejos. Porque somente mudando é que eu vou valorizar aquilo que efetivamente o próprio Cristo me ensinou. Caso contrário, eu não vou sair nem da primeira revelação. Aliás, é uma pergunta que eu posso fazer para todos nós. Nós já compreendemos a primeira revelação? Nós entendemos. Moisés fala da existência de Deus único. Não resta dúvida, tranquilo. Mas nós compreendemos? Pergunto, tá, até já para a gente ir caminhando para o final. Pergunto para que todos vocês pensem. Não precisa compartilhar com ninguém. Fiquem tranquilos que eu não leio o pensamento. Só o seu anjo da guarda que está aí que vai ler. Então, pergunto para vocês. Nós vivemos e nessa nossa vivência e nas nossas experiências, os meus pensamentos e comportamentos, eles estão muito mais ligados e vinculados, ou nós nos preocupamos mais com Deus ou com a sociedade? Tudo aquilo que nós vamos pensar e nós vamos fazer, você tem medo mais da sociedade ou de Deus? Só pensar, não precisa responder. Se nós tivermos mais receio da sociedade do que os outros vão pensar, nós não superamos a primeira revelação. Se eu falo da existência de um Deus único, que é essa inteligência suprema, como que eu não tenho os meus pensamentos e comportamentos vinculados ou com receio do que este Deus vai pensar? Lógico que ele não pensa, mas é só para nós compreendermos. Se eu vivo mais preocupado com a sociedade, é porque eu elegi a sociedade como um verdadeiro Deus. E aí, dentro dessa sociedade, os meus desejos, os meus interesses também. Por quê? Porque eu vou ter um Deus da beleza, um Deus da riqueza, um Deus do poder, e aí a gente elege. Ou seja, não saímos sequer da primeira revelação. Agora, se a gente não conseguiu compreender a primeira revelação, como é que eu vou entender o Cristo quando ele diz que Deus é Pai, ou que ele traz todas aquelas características? Será que eu vou conseguir assimilar e colocar isso em prática? Não, por quê? Porque o meu foco ainda é a sociedade. Porque é o meu Deus, é a Ele que eu adoro, é dele que eu tenho medo. Daí a gente passa a entender o porquê da fé ou do desvirtuamento do próprio conceito de fé, que em especial no Antigo Testamento, muito se falava. Nós ainda temos ou somos conduzidos hoje pela fé desse Antigo Testamento, pelo medo, mas também reflexão íntima e pessoal, porque o conceito de fé que Emmanuel traz na questão 354 do Consolador só posso dizer que tenho fé quando eu deixo de dizer que eu acredito e passo a dizer eu sei. Se você sabe, se você tem certeza, você vai viver de acordo com essa certeza. E eu tenho certeza que existe um único e verdadeiro Deus. E esse Deus, quem mais trouxe informações para mim, foi Jesus. Então eu vou seguir Jesus com muita tranquilidade. Por quê? Porque é esse Deus que eu adoro. É exatamente Ele que eu quero reencontrar. E é Ele que eu preciso abrigar neste templo vivo que eu sou. Então, que a gente possa, neste momento, aproveitando este aniversário,
assumir esse compromisso com a nossa própria felicidade. Por quê? Porque, gente, isso é algo que nós estamos falando para nós. Porque às vezes eu me preocupo com o que o outro vai pensar de mim. Porém, quando eu retornar à pátria espiritual, é eu e a minha consciência. Não vai ter mais ninguém. É eu e a minha consciência que a gente vai estar frente a frente. E principalmente, para nós que frequentamos um grupo espírita, um grupo religioso, seja ele de qual natureza for, de qual crença for. Não importa. Eu e a minha consciência, ela vai dizer, você sabia. Ninguém pode alegar desconhecimento. E tem o pessoal da área jurídica, né? Se ninguém pode alegar desconhecer a lei, que só é publicada no Diário da União, no Diário Oficial, que ninguém lê, nós também não podemos. Por quê? Questão 621 do Livro dos Espíritos. As leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, seremos nós com a nossa própria consciência. Aproveitemos então esse aniversário e passamos em revista a nossa existência e, sobretudo, aquilo que a gente ainda pode fazer para conseguir estruturar a nossa personalidade, para chegarmos bem do lado de lá e já prepararmos e programarmos o futuro deste princípio inteligente que somos. Agradecendo, como diz Francisco de Assis, o jumentinho, essas células que de vez em quando, se preferência, vamos ouvir umas musiquinhas para deixá-las bem calmas e tranquilas. E automaticamente a gente vai conseguir conduzir, porque são seres que estão sob a nossa responsabilidade, conduzi-los, conduzindo a nós próprios. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, parabéns pela casa e que Jesus continue sendo este farol na nossa vida, né, Wagner? Aproveitar, tem que ser um farol mesmo, e que a gente siga justamente esse rumo.